Sou casado com a Carol Viana e tenho uma filhinha, o nome dela é Paola. Se eu puder dar uma descrição que me alegra de mim mesmo, é que eu busco sinceramente ser um servo do Senhor e por isso estou alegre de estar em comunhão com os irmãos. É muito difícil, e eu parabenizo toda a organização, é muito difícil reunir tantos homens. Homens geralmente é muito difícil. Meus irmãos, homem é muito difícil, são muito difíceis. Pior que homem, só mulher mesmo, mas homem é muito difícil. E é uma alegria ter, é sempre um privilégio compartilhar da palavra do Senhor, e hoje está sendo um privilégio para mim compartilhar da palavra do Senhor com os queridos. Eu estou só me ajustando aqui para não cair nada durante a pregação, porque eu me mexo bastante. Mas, queridos, esses dois momentos, hoje pela manhã e hoje à noite, eu queria que os irmãos entendessem que o caráter da mensagem será mais voltada para uma palestra. Você vai entender bem a diferença no domingo pela manhã, em que eu vou fazer uma exposição bíblica. É claro que tanto nas palestras quanto na exposição eu pretendo tratar da Bíblia. Eu estou aqui por isso, olha, homens firmados na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então eu vim aqui com este fundamento. E eu queria então já começar com uma breve oração, que os irmãos me ajudem em oração, e nós já vamos entrar na nossa palestra. Pai querido, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui para te adorar, Pai. Porque tu és bondoso, misericordioso, cheio de graça e bondade conosco, e nos trouxestes aqui para o louvor, honra e glória do teu santo nome, Pai. Me usa, Senhor, mais uma vez, apesar de mim, pelo poder do teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu gostaria de fazer dois pedidos muito especiais para os irmãos e para as irmãs. Eu já vi que não estamos apenas com homens aqui. Para as irmãs, que nós tivéssemos durante todo este final de semana, hoje e amanhã, dois princípios básicos estabelecidos em nossas mentes e corações. Quais são os dois princípios? O primeiro é: todos nós, precisamos glorificar a Deus. Todos nós, sem exceção, precisamos glorificar a Deus. Segundo a palavra de Deus, existe uma razão última pela qual Deus criou todas as coisas. Existe um porquê por qual Deus criou todas as coisas. E a razão é para glorificar o seu próprio nome, conforme estabelecido, por exemplo, na Confissão de Fé Batista de 1689. Essa Confissão de Fé, um documento histórico que descreve assim a finalidade pela qual Deus criou todas as coisas. No princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aqui a razão: para a manifestação da sua glória e do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar e fazer o mundo e todas as coisas que nele há. E aqui já tem uma conclusão lógica. Se tudo que existe, sem exceção, tudo, o mundo, tudo, esse púlpito, tudo que existe, foi criado para glorificar o nome de Deus, com o ser humano não podia ser diferente. O propósito pelo qual o ser humano foi criado foi para glorificar o nome de Deus. Eu e você fomos criados para glorificar o nome de Deus, e ainda de maneira mais especial ainda. Por quê? Porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pregador batista puritano Charles Spurgeon, no seu catecismo, ele fez a seguinte pergunta e respondeu da seguinte forma: qual o objetivo principal do homem? Obrigado, meu irmão. Só dois, tá bom. Muito obrigado. Qual o objetivo principal do homem? Quando eu digo homem, eu estou falando ser humano. Não é só apenas um homem, sexo masculino. A resposta desta pergunta é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. A
Agora vocês podem estar se perguntando: poxa, esse pastor vem lá de Belém e cita a confissão, cita o catecismo puritano do Spurgeon, mas não fala da Bíblia. Meus queridos, é importante destacar que todos esses documentos históricos apenas refletem e sintetizam, resumem o ensino bíblico, como expresso pelo próprio apóstolo Paulo na sua mais bela doxologia. O que é doxologia? É o louvor a Deus que Paulo faz nos seus escritos. Ele diz lá em Romanos 11:36, está aqui, isso é o que eu li antes, resume o que Paulo diz no verso 11:36 de Romanos, no capítulo 11, verso 36 de Romanos: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos repetir juntos? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Assim, como consequência lógica, cumpre ao homem, eu e você, a humanidade, desde o Éden, viver para atingir essa finalidade. O objetivo da minha e da sua vida é glorificar o nome de Deus. E aqui cabe nós sabermos que a pergunta então mais importante que nós precisamos responder não é qual é o sentido da vida. O crente não tem que estar pensando qual é o sentido da vida, ou o crente não tem que estar pensando de onde eu vim, como as pessoas do mundo pensam, para onde eu vou. Essa não deve ser a maior preocupação do crente. A maior preocupação do crente deve ser: como eu posso glorificar Deus? Já que eu fui criado para a glória de Deus, por Deus, como eu posso atingir essa finalidade? É claro que em 3 dias, em 3 momentos que eu terei com os irmãos, eu não vou conseguir esgotar a resposta para essa pergunta, mas eu queria responder parcialmente essa pergunta no que tange a 4 assuntos. No que tange ao casamento, como eu e você podemos glorificar Deus no casamento, como eu e você, considerando que estamos em um congresso de homens, podemos glorificar Deus como maridos, como eu e você podemos glorificar a Deus com a nossa sexualidade, isso vai ser hoje à noite, e como eu e você podemos glorificar a Deus na criação de filhos. Então esse vai ser o roteiro que nós vamos caminhar a partir de agora. Então, qual é o primeiro princípio? Eu e você precisamos glorificar a Deus. Vamos partir disso. Segundo princípio, que vai nortear tudo que nós vamos fazer aqui: eu e você precisamos mudar. Se tem uma realidade bíblica absoluta, é que todos nós, todos os cristãos, precisam mudar. Todos nós, então, estamos aqui neste congresso para mudar, nos submetendo à vontade de Deus, não a nossa, muito menos a minha e as suas experiências variadas. Não importa se eu fiz assim e deu certo, não importa se fulano fez assim e deu certo, o que importa é a vontade de Deus, e nós temos que mudar sempre para nos adequar à vontade de Deus, e não adequar a vontade de Deus à nossa vontade. Por isso, deve ser um compromisso de todo crente mudar. Todos nós, sem exceção, precisamos mudar. Sabe por quê, meu irmão? Porque existe um padrão bíblico para mim e para você. Sabe qual é o padrão que a Bíblia prescreve para mim e para você? Jesus Cristo. Quem já alcançou o padrão de Cristo? Quem já está na medida de Cristo, levanta a mão aí. Graças a Deus ninguém levantou. Eu e você estamos muito distantes do padrão de Cristo. Então, mas a Bíblia diz que Ele é a medida do varão perfeito. Então nós temos que mudar. Talvez nós não vamos chegar na medida de Jesus Cristo, mas nós podemos avançar sempre mais um pouco. Devemos avançar sempre mais um pouco. Com o passar do tempo, o crente deve cada vez mais ser parecido com o Senhor Jesus. Então, 2 perguntas precisam ser feitas a essa altura. Eu preciso, e eu vou tentar responder, eu preciso glorificar a Deus no meu casamento? E a outra pergunta: é possível glorificar
glorificar a Deus na forma como eu me porto como marido? A resposta para essas duas perguntas é sim. É possível, nós devemos glorificar a Deus em todos os nossos relacionamentos, como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Posso contar que nós estaremos neste final de semana baseados nestes dois princípios. Nós existimos para glorificar a Deus e nós precisamos mudar para ser mais parecidos com Jesus. Amém? Amém. Perfeito. Então vamos falar de casamento. É bom que nós temos algumas mulheres aqui, porque essa primeira parte tenho certeza que será útil para ambos os sexos. O que é o casamento? Essa é uma pergunta muito importante. O que torna o casamento uma relação diferente das demais relações nas quais os seres humanos se inserem? O que torna o casamento diferente, por exemplo, de uma sociedade empresarial? Quem estabeleceu, outra pergunta, quem estabeleceu o casamento? Qual é a finalidade última, o objetivo último do casamento? Essas questões, hoje em dia, têm sido respondidas de forma muito ruim ou muito mal respondidas atualmente. E por isso, cada vez mais na sociedade, o casamento tem sido considerado como algo descartável. As pessoas casam um dia, 2 meses depois se separam, 2 anos depois se separam, às vezes rapidamente se separam, às vezes com 40 anos de casamento descobrem que não é tudo isso e se separam. Por que isso acontece? Quem nunca ouviu conselhos infames como que seja eterno enquanto dure, ou seja, quando não durar mais, não é mais eterno. Ou se não está feliz no casamento, separa. Isso é muito comum você ouvir esse tipo de conselho quando o mundo tenta responder sobre o casamento. No entanto, em direção oposta, segundo a palavra de Deus, que é a verdade, o casamento deve ser uma união indissolúvel, que não pode ser dissolvida, que não foi inventada por homens, mas antes é uma instituição criada pelo próprio Deus. E a razão última, a finalidade última do casamento é a glória de Deus. Aqui já tem um ensino muito importante para mim e para você. Você, marido ou esposa, tanto faz, você não é casado para ser feliz. O principal objetivo do seu casamento não é ser feliz. O principal objetivo do seu casamento não é fazer a sua esposa feliz, nem fazer o seu marido feliz. Não é essa a principal razão e sustento, não deve ser esse o sustento do seu casamento. A principal razão do casamento é glorificar a Deus. O mundo ensina que o casamento serve para que a gente seja feliz. Só que quem é casado como eu sabe que isso não é tão fácil. No casamento tem altos e baixos. Tem épocas em que você está mais feliz, tem épocas que você está menos feliz, tem época que está triste mesmo. Mas se nós basearmos o sustento do nosso casamento em felicidade, alegria e prazer, então é normal que quando nós estivermos tristes, nós nos separemos. Mas Deus não criou esse casamento com essa finalidade. Ele criou o casamento para que juntos, homem e mulher, glorificassem a Deus em obediência à vontade dele mesmo. E o casamento é uma aliança bíblica, é um pacto, é um contrato bíblico, que foi estabelecido, como eu já disse, por Deus desde a criação. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 24, um texto muito conhecido certamente dos irmãos. Gênesis capítulo 2, verso 24. Olha o que o texto diz, quando Deus estabeleceu a aliança bíblica do casamento. Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e
tornarão uma só carne. Observe que esse texto traz uma informação curiosa. Nesta criação e declaração de casamento, o texto diz: deixará pai e mãe. Mas Adão e Eva, nós sabemos, não tinham nem pai nem mãe. Por que isso aparece no texto? Porque a ideia aqui é que Deus não está estabelecendo apenas o casamento de Adão e Eva, mas está estabelecendo um padrão, um modelo que deveria ser adotado pela humanidade daí em diante. Essa linguagem de Gênesis 2:24, ela é comum é comum como eram feitos os pactos entre as nações, os acordos entre as nações naquela época. Envolvia condição de entrada, ou seja, quem pode entrar, envolvia obrigação mútua, você faz isso, eu faço aquilo, e uma ação, um símbolo que concretizava a aliança. E é sobre essas regras da aliança do casamento que Deus criou, que eu quero compartilhar brevemente com os irmãos neste primeiro momento. Primeira regra, são 4 regras que estão aí todas extraídas desse texto. A primeira regra é uma regra absoluta que tem sido muito atacada em nossos dias. O casamento bíblico, o único verdadeiro casamento, o casamento criado por Deus, é o casamento entre um homem e uma mulher. Tudo fora disso, qualquer relacionamento entre o relacionamento de um homem que nasceu biologicamente homem, uma mulher que nasceu biologicamente mulher, fora disso não é casamento. O texto diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Casamento entre aspas, relacionamento de pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, e qualquer das aberrações que existem hoje, não são casamento. Segunda regra da aliança do casamento: o casamento é uma aliança de exclusividade. O texto diz: deixará pai e mãe. Essa exclusividade exige que todo aquele que é para você ouvir, lembra do princípio, é para você ouvir, pensar no seu casamento, e você que ainda não é casado, pensar de quando você for casar, como a palavra de Deus determina. Vamos lá. O casamento é uma aliança de exclusividade, deixará pai e mãe. Essa exclusividade exige uma reorganização de todos os outros relacionamentos que nós possuímos. Observe que o texto diz que os casados devem deixar pai e mãe. A ideia aqui, meus irmãos, é que depois que nós casamos, a pessoa mais importante é o meu cônjuge. É questão de prioridade esse deixar. É claro que permanece o ensino bíblico, para mim e para você, de honrar os pais, por exemplo. Todos, sem exceção, devem honrar os pais, devem honrar a sua mãe, seu pai, etc. No entanto, a prioridade do casado é para com a sua esposa. Nada pode interferir a relação do marido com a esposa, nem da esposa para com o marido. Note que é tão importante essa relação para Deus, que nenhuma outra relação na Bíblia ele diz que os dois serão uma só carne. A única relação em que dois se tornam um é no casamento. É por isso que quando nós casamos, ou quando você que quer casar, quando você casar, saiba que você está professando diante de Deus que na terra o seu cônjuge, a sua mulher ou o seu marido são a pessoa mais importante da sua vida. É isso que é o casamento que Deus criou. E é claro que isso tem lições práticas para mim e para você. Tudo ou qualquer terceiro que ameace essa prioridade, essa exclusividade do casal, deve ser repelido. Se você tem um sogro ou uma sogra que quer todo o tempo estar enfiando a vida no seu casamento, você não deve permitir. Você deve honrar seus pais, deve honrar sua mãe. Mas se está todo o tempo querendo se meter, querendo dizer: não, meu filho, a sua esposa é assim, a sua esposa é assado, não, minha filha, seu marido não vale nada, isso aí deve ser repelido pelo casal. Porque a prioridade, a exclusividade dentro do casamento é do marido para com a esposa. Mas não é só sogro e sogra que faz isso, não. Pode ser irmãos, colegas de trabalho, amigos que querem se meter no seu casamento, influenciar, tomar uma
importância na sua vida maior do que a do seu cônjuge. Isso é contra a vontade de Deus. Pode ser a internet. O camarada passa o dia inteiro no celular, mas não conversa com a esposa. O cara fica o tempo todo vendo filme, Netflix, mas não dá atenção para a esposa. Ou seja, existe algo que quebrou essa prioridade. O meu celular, a internet, o jogo de futebol é mais importante para mim do que a minha esposa. Não foi esse o casamento que Deus criou. Terceira regra. Primeira, a relação heterossexual de homem com mulher. Segundo, de exclusividade, ou seja, prioridade. Deixará pai e mãe e os dois se unirão. Terceira, o casamento é uma aliança de fidelidade. O texto diz: se unirá a sua mulher. A lógica é muito clara aqui. Depois de deixar todos os outros relacionamentos para segundo plano, você vai se unir agora ao seu principal relacionamento, que é com a sua esposa. E então surge uma nova família. A palavra unir, o termo hebraico aí, traduzido por unir, unirá a sua mulher, ela traz o significado de grudar, colar, permanecer junto, é muito próximo. É algo que depois de unido não pode ser mais separado. Imagina uma xícara de leite e você bota café lá dentro, depois que você mistura, não dá, separa o leite do café. Não dá mais. É essa a ideia dessa palavra união que deve ser esperada no casamento. Olha, eu vou fazer um parênteses, pode ser que eu não precisasse, mas eu vou fazer assim mesmo. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes da minha e da sua vida, a segunda coisa mais importante da minha e da sua vida, se nós somos casados ou queremos casar, é o casamento. A relação mais importante que essa, biblicamente, é só a relação minha com Deus. É a única coisa que é mais importante. A outra é o casamento. Então, por isso que nós, homens, temos que saber como eu posso mudar para glorificar a Deus no meu casamento. E para glorificar a Deus tem que fazer a vontade dele, não tem jeito. E por que essa união é tão indissolúvel, é tão misturada que não dá mais para separar? Porque esta união profunda do matrimônio não envolve apenas o casal. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Não envolve apenas o casal, mas acima de tudo é uma aliança com Deus. Quando você casou com a sua esposa, você não fez uma aliança, quando você casou com seu marido, apenas com o marido ou com a esposa. Você fez diante da igreja uma aliança do povo, entre os cônjuges e Deus. É por isso que é preferível você matar seu marido do que você se separar. Não vai matar o marido não, tá? Mas o ponto é que esta união do casamento é indivisível. É por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus 19, 4, 6, diz: ele respondeu, vocês não leram, Jesus falando, vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e a mulher? Olha que texto Jesus está citando. Jesus está citando Gênesis 2:24, que nós acabamos de ler. E ele continua citando esse mesmo texto no verso 5, Mateus 19, 4 a 6. No verso 5 ele continua dizendo: e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, Jesus está lembrando da lei e citando. Aí olha a conclusão dele no verso 6: assim eles já não são dois, mas uma só carne. Não dá mais para separar. Portanto, o que Deus uniu, olha quem uniu, olha quem faz parte da aliança, não separe o homem. Aqui, de lição prática, há uma grave advertência. O casamento é uma aliança com Deus. Logo, foi Deus quem uniu você com a sua esposa. Quem é casado, levanta a mão aí, por favor. Casado. Muitos casados, glória a Deus. Se você é casado, você é casada, foi Deus quem uniu você com seu marido. Se você não é, muito provavelmente você será com a graça de Deus, tá bom? Então, foi Deus que uniu você com a sua esposa.
E aqui tem duas lições práticas. Primeiro, o divórcio não deve ser uma opção para o crente. O divórcio é abominável ao Senhor. Pastor, mas não tem a cláusula de exceção se houver adultério. Meu irmão, exceção é pela dureza e pecado do coração do homem. A regra absoluta da palavra de Deus é que divórcio é pecado. Amém? Perfeito. Segunda lição: esse não separe o homem não significa apenas questão de divórcio, mas também trata da questão de fidelidade. O homem deve ser fiel à sua esposa porque está unido a ela, assim como a esposa deve ser fiel ao marido porque está unido a eles. Tinha um pregador, acho que é final do século IV, início do século V, chamado João Crisóstomo. Ele era tão bom pregador, esse homem, que o apelido dele era Boca de Ouro. Ele pregava tão bem que ele era apelidado de Boca de Ouro. E em um determinado sermão, ele fez uma ilustração que eu acho brilhante sobre o problema da infidelidade matrimonial. Ele disse o seguinte: quando você é infiel à sua esposa, ele estava falando com maridos, né? Quando você é infiel à sua esposa, você leva a sua amante para fazer refeição na casa da sua família. Aí você pode estar se perguntando: pastor, esses infiéis lá daquela época eram corajosos, né? Não, ele não está falando literalmente, mas figurativamente. Isso é um fato. Se você está vivendo uma vida de flerte, de infidelidade, quando você estiver na mesa com a sua esposa e com os seus filhos, você vai estar pensando na outra. Você trouxe para a mesa da sua casa a imoralidade, a infidelidade. Então nós, varãos em Cristo Jesus, firmados na verdade, nós temos que correr disso, nos afastar dessa podridão a todo custo. Amém? Perfeito. O casamento, quarta regra, é uma aliança de intimidade. O texto diz: e eles se tornarão uma só carne. Nesta última cláusula da aliança, vemos um símbolo, um selo físico da união espiritual do casal. Uma vez que foi legitimizada a união espiritual diante do Senhor, a ligação carnal, e aqui ele está falando de sexo, é um símbolo de tudo aquilo que foi feito anteriormente. Isso traz uma lição muito importante. A Bíblia ensina que você não deve se envolver em uma relação sexual sem que antes esteja disposto a se unir com a outra pessoa espiritualmente, emocionalmente, pessoalmente, socialmente, economicamente e legalmente, juridicamente. O sexo é um símbolo de todas essas uniões. É por isso que antes do casamento, o sexo é condenável ao Senhor. Mas depois que a pessoa casa, o sexo é agradável e glorifica a Deus. O sexo dentro do casamento, é claro, tá? Então, aqui tem lições importantes para mim e para você. Dentro do nosso casamento, uma vida sexual saudável entre marido e esposa não só é importante, é um dever bíblico e agrada a Deus, deve ser coisa de regozijo, é uma dádiva do Senhor que deve ser aproveitada dentro do casamento. Eu vou falar um pouco mais disso hoje à noite quando nós tratarmos de sexualidade, mas quando eu tenho relações com a minha esposa, eu oro e glorifico a Deus, porque foi Deus que criou o sexo, mas ele foi criado para ser vivido nessa condição, exclusivamente nessa condição. Nós vamos trabalhar isso mais hoje à noite. Dentro dessas 4 regras absolutas, o casamento, conforme estabelecido por Deus, então é capaz de glorificar o próprio Deus, bem como funcionar adequadamente. Lembrem, Deus não quer apenas a obediência para nós sermos obedientes e ponto. Deus sempre quer o melhor para mim e para você, mas Ele nos mostra, por meio da sua palavra, quais são o caminho, quais são as regras que nós devemos seguir para que nós possamos ter uma vida plena. É só vocês lembrarem de Adão e Eva. Quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus não disse assim: olha, não coma dessa árvore.
que está no meio da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele não disse isso. Ele disse muito mais do que isso. Ele disse: de todas essas árvores, de tudo que brota no jardim vocês podem comer, só não comam dessa. Só não comam dessa. Deus quer o melhor para mim e para você. É por isso que Ele nos ensina qual é o casamento que vai glorificar o nome dEle, e nós vamos ter uma vida plena diante do Senhor. Como diz o profeta Jeremias, que é um contexto diferente, mas o princípio se aplica aqui ao que a gente está falando, em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Dito isso, entendemos como no casamento nós podemos glorificar a Deus. Mas agora eu quero falar com os maridos. Esposas, é bom, as esposas que estão aqui, fiquem aqui, ouçam, para depois você cobrar do seu marido, tá bom? Pode cobrar. O pastor falou assim, então vamos lá. Até aqui, vimos como glorificar a Deus no casamento, com responsabilidades comuns. Tudo que foi dito até aqui é para ambos os cônjuges, marido e mulher. Mas a partir de agora, como estamos num congresso de homens, eu queria focar em 4 responsabilidades que nós maridos precisamos cumprir para que, como marido, eu possa glorificar a Deus. Se você quer glorificar a Deus da forma como você é como marido, você tem que seguir esses quatro responsabilidades. A primeira, meus irmãos, é a liderança bíblica. Calma, mulheres, eu vou explicar. Liderança bíblica. Muita gente no meio evangélico afirma que o homem deve ser o líder do lar. Apesar de que, na prática, muitas vezes não funciona assim. Mas o contrário, a mulher tende a ter um papel de proeminência nos lares, mesmo no meio evangélico. Mas será que a Bíblia confirma essa realidade? Ou é apenas uma forma de pensar machista? Será que a Bíblia diz que eu e você devemos ser líderes nos nossos lares? Ou isso é coisa de machista, antigo, é coisa de retrógrado? Vamos ver. A resposta para essa pergunta é não. Não é uma ideia de machismo patriarcal, como todos dizem, mas a liderança masculina no lar foi estabelecida por Deus, como é claramente observável no relato da criação. Observe como foi, eu vou falar rapidamente para a gente não perder muito tempo, mas olha como foi a criação. Adão foi criado primeiro, Gênesis 1:27 e Gênesis 2:7. A mulher foi feita para auxiliar Adão, Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, Gênesis 2:18. Adão nomeou a mulher em 2 oportunidades. Em Gênesis 2:20 ele disse: essa é a varoa, porque do varão foi tirada. E em Gênesis 3:23 ele disse: o nome dela será Eva. Esse ato, biblicamente, no contexto do Antigo Testamento, esse ato de nomear demonstra uma autoridade. Quem dá o nome é aquele que tem autoridade para dar. Hoje, por exemplo, quando os filhos nascem, são os pais que dão os nomes dos filhos. Então isso é um caráter de autoridade. Quando o primeiro casal pecou, a principal responsabilidade recaiu sobre Adão. Lembrem lá em Gênesis 3:9, depois que o casal pecou, quando Deus chamou Adão, ele não chamou a mulher, ele disse: Eva? Não, o texto diz, Gênesis 3:9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele, o homem, respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. Então a responsabilidade do pecado que começou com Eva, quem é que assume? O homem, porque ele é a liderança bíblica. 5. Quando a aplicação do castigo pelo pecado para a mulher, Deus anuncia a inversão da ordem criada. Leia esse texto, que eu quero fazer umas observações em Gênesis 3:16. Gênesis 3:16. Mulheres, calma.
Às vezes, quando as mulheres vêm para um congresso de homens, elas podem ficar: poxa, o pastor só está dizendo que os homens têm que liderar. Calma que eu vou explicar como é essa liderança daqui a pouco. Talvez você seja surpreendida. Vamos lá. Gênesis 3,16. Queria que você entendesse esse texto comigo. Diz assim a palavra do Senhor: a mulher, Deus está aplicando a maldição para com a mulher. Ele diz assim: a mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz. É essa parte final que eu quero que você preste atenção. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Essa expressão, seu desejo será para o seu marido, não tem nada a ver com sexo, vontade de fazer sexo. Tem nada a ver com isso. Essa palavra traduzida como desejo, ela tem um significado desejo de dominar. É um desejo de um rei que quer conquistar outro reino. É esse sentido. Em outras palavras, eu parafraseando aqui com as minhas próprias palavras, quando Deus condena pelo pecado, Ele inverte a ordem. O que Ele está dizendo? Mulher, você vai querer dominar seu marido, mas ele te dominará. Tá certo? Então é por isso que hoje no mundo nós vivemos esse cabo de guerra, em que a mulher quer ser líder. Olha aí o movimento feminista, né? E o marido tenta de alguma forma continuar. Isso é consequência do pecado e é inversão dos papéis criacionais, da forma como Deus criou. Então esse e outros textos do Novo Testamento, como Efésios 5, 22, 24, Colossenses 3, 18, Tito 2, 3, 5, 1 Pedro 3, 1, 6, todos esses mostram que o homem foi criado para ser o líder, e é uma responsabilidade do homem que ele seja o líder bíblico, o líder da sua casa, do seu lar, da sua família, etc. Agora, aqui é que está um grande problema. Aqui está o ponto em que nós erramos bastante. São dois pontos que nós erramos bastante. Eu vou tentar responder essas duas perguntas. A primeira é: já que o homem foi criado primeiro, já que o homem foi criado para ser líder, como o pastor disse, será que o homem tem valor superior à mulher? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós erramos na resposta. A segunda pergunta é: qual é a finalidade da liderança masculina? O Senhor estabeleceu à luz da palavra de Deus que os homens devem ser o líder do lar, devem ser os líderes do lar. Mas qual é a finalidade? Qual é o objetivo dessa liderança? Essas duas perguntas precisam ser respondidas. A primeira, se o homem é mais importante ou melhor do que a mulher, é muito fácil de responder. É claro que não é. Não existe diferença de valor entre o homem e a mulher. O fato de um homem ser criado para ser o líder do lar não torna ele superior à mulher. Não tem nenhuma relação com o ser, mas tem relação com o papel a exercer. São coisas diferentes. Isso é claro quando você lê Gênesis 1, 27, a palavra de Deus diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Como é a imagem de Deus? Homem e mulher os criou. Ambos têm a mesma dignidade, o mesmo valor, porque ambos foram criados segundo a imagem de Deus. É daí que nasce nós como seres humanos temos uma dignidade intrínseca. Qualquer homem, por mais desgraçado, miserável que seja, ele guarda um resquício de dignidade. Qualquer ser humano. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nada na criação foi feito dessa forma, apenas o ser humano. A verdadeira dignidade do homem não está no sexo, dinheiro ou poder, mas no fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Só que mesmo tanto o homem como a mulher tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, é claro que há diferença de papéis, mas essas diferenças de papéis não geram diferença de valor. É como a Santíssima Trindade.
A Santíssima Trindade é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, três pessoas, com papéis diferentes. Certo? Deus Pai tem um papel, Deus Filho tem outro papel, Deus Espírito Santo tem outro papel. Mas você não pode dizer que um tem valor superior ao outro sem cometer heresia. Deus Pai separa um povo para si, Deus Filho vem, se entrega a sua vida na cruz do Calvário, desce, assume a forma de homem, se entrega à morte de cruz para salvar esse povo, e o Espírito Santo aplica no povo esta salvação. Papéis diferentes, mas você não pode dizer que um é mais importante do que o outro só porque tem papéis diferentes. Então, não existe essa diferença. Agora, a segunda pergunta é a mais importante para mim e para você. Se você aprendeu, se não aprendeu nada do que eu falei até aqui, mas aprender pelo menos parte do que eu vou falar daqui em diante, eu já sairia daqui feliz. Qual a finalidade, qual é o objetivo da liderança masculina? Qual é o objetivo de nós sermos líderes, de Deus ter nos criado homens como líderes do lar? A resposta é muito simples, eu vou dizer em uma palavra: servir. Eu e você, homens, líderes, fomos criados para servir. O modelo máximo de masculinidade, o padrão a ser seguido, como eu disse lá no início, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo máximo. E olha como era o comportamento do Senhor Jesus como líder, lá em Marcos capítulo 10, versos 37, a partir do 37. Marcos capítulo 10, a partir do 37. Nós vamos ler um longo texto aqui, mas eu vou comentando no caminho, né? Marcos capítulo 10, verso 37. Diz assim a palavra do Senhor. Ali os discípulos, é um episódio em que os discípulos Tiago e João querem sentar à destra, do lado direito e do lado esquerdo do Senhor Jesus no reino dos céus, né? Aí não sabem o que estão falando, estão fazendo tolice lá, e eles chegam nesse contexto aqui. Lá no verso 37 diz assim: eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, eles achavam que quem tivesse maior honra é que era verdadeiramente um líder. Disse-lhe Jesus: alguém pode me ajudar? Eu não sei se está tendo uma microfonia aqui. Eu vou arredar aqui um pouco isso aqui. Os irmãos estão me escutando bem? Tá bom. Então vamos lá. Verso 38. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? Esse cálice aqui a que Jesus se refere é a ira de Deus. Logo mais ele iria para a cruz, e a ira de Deus contra o pecado dos crentes iria sobre ele. Ele está falando sobre isso. Aí eles, sem saber o que Jesus estava dizendo, responderam: podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Aqui Jesus está falando eles iriam sofrer muito ainda pelo nome do Senhor Jesus. Nós sabemos os destinos terríveis que tiveram os discípulos de Jesus. Tiago foi morto logo depois. João morreu de velho, mas foi jogado no óleo quente. Paulo teve a cabeça cortada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, irmão de Jesus, foi atirado de cima do pináculo do templo, e quando caiu, não morreu, deram com paulada nele até ele morrer. Então o destino dele foi terrível. É disso que Jesus está avisando eles aqui. Aí no verso 40 ele diz: mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros discípulos ouviram essas coisas,
ficaram indignados com Tiago e João. Aí está aqui o exemplo de líder do Senhor Jesus, a partir do verso 42. Jesus chamou todos agora e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, um líder entre vocês deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos, ou servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem ele veio para ser servido, mas para servir. E como ele serviu? É o que diz a sequência: e dá a sua vida em resgate de muitos. Então você quer saber como é um verdadeiro líder? Como é um líder segundo o modelo bíblico, segundo a liderança que Cristo fez e ensinou? É aquele que serve. Serve a sua esposa, serve a sua família, serve no seu lar, serve na igreja. Pastor David Mack, que tem um livro sobre masculinidade, Homens Mais Parecidos com Jesus, ele diz a seguinte frase que eu concordo: o homem que não lidera para servir, ou seja, que não é o líder que serve, não serve para liderar. O homem que não lidera para servir, não serve para liderar. Então, por que Deus atribuiu ao homem o caráter de líder do lar e da família? Para que ele sirva a sua família. E eu queria destacar em 4 grandes áreas em que eu e você temos que ser servos do lar. E agora a gente vai entrar na parte mais prática da palestra. Já estou caminhando para o final, com a graça de Deus. Nós vamos entrar na parte mais prática, tá certo? 4 grandes áreas em que nós devemos exercer a nossa liderança. Você quer sair daqui a partir de hoje como um marido que glorifica o nome de Deus? Você deve liderar servindo dessa forma que nós vamos falar na sequência. Primeira área, é claro que eu não vou esgotar o assunto, mas vou citar alguns exemplos. Primeira área, um líder servo deve assumir a sua responsabilidade sacerdotal. Se você é casado, você é o sacerdote do seu lar, você é o sacerdote da sua esposa, é o sacerdote dos seus filhos. É responsabilidade sua servir a Deus, sendo servo da sua casa como sacerdote. Como eu posso fazer isso, pastor, na prática? Eu repito, não vou esgotar, mas tenho vários exemplos. Primeiro, conduza a vida devocional da sua família. Você tem tido um momento de devocional com a sua esposa, com seus filhos? Se sim, você está servindo a sua família como líder, sacerdote do lar. Se não, você precisa mudar. Senão você precisa assumir esse papel. Liderar não é pedir para a mulher trazer a comida e botar na mesa. Pedir para a mulher lavar suas cuecas. Isso não é liderar. Liderar é dizer: meu amor, vamos fazer devocional. Chamar os meninos, vamos fazer um culto bíblico. Vamos fazer o culto familiar, o culto no lar. Isso é liderar. É difícil, eu sei que é. Meus irmãos, se tem uma coisa difícil, é fazer devocional com a esposa. Eu não sei porque, acho que o Senhor fez assim, que é para que nós fôssemos moldados na perseverança. Mas eu vou dar um conselho prático que serviu, ajudou muito lá em casa e talvez possa ajudar na sua casa também. Faça logo após alguma refeição. É muito comum nós alegarmos que não conseguimos ter um momento devocional em família porque nós não temos tempo. Eu não tenho tempo, eu saio cedo, eu chego tarde, eu estou cansado, eu tenho que fazer isso, a minha esposa faz aquilo, a criança está chorando. Isso é tudo desculpa. É tudo desculpa, nós temos dificuldades diversas. Mas se você se atenha um momento que seja, que você come com a sua esposa lá em casa, o momento mais certo é o café da manhã. Faça assim, terminou de tomar o café, nem tira a louça, não tira nada. Bota de lado, pega a tua Bíblia, a esposa pega a Bíblia, vocês leem uma porção da Escritura e oram juntos.
10 minutos, não precisa ler um capítulo, um livro inteiro, não, é um capítulo só, é 10, no máximo 15 minutos. A responsabilidade é sua, do líder. Se a sua família não faz, a culpa não é da esposa, a culpa não é dos filhos, a culpa não é do trabalho, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. Se lá em casa, quando eu não faço, não é sempre que eu consigo, quando eu não faço lá em casa, a culpa não é da minha esposa, não é da minha filha, não é dos trabalhos que eu tenho na igreja, não é nada disso, a culpa é minha. Amém? Isso quer ser líder, isso quer ser líder. O líder assume a responsabilidade. Quando Eva comeu, Deus não disse: Eva, vem cá, Adão, não foi tu que comeu primeiro, foi Eva. Ele disse: não, Adão, vem cá. Adão, vem cá. Segundo, conduza a adoração familiar. Você, como marido, tem que ser o maior incentivador para vocês irem para a igreja. Via de regra é o contrário. Via de regra é a esposa que tem que arrastar o camarada para a igreja. Mas não é assim que Deus criou, não é assim que o nosso papel, se eu e você queremos glorificar a Deus. Eu já fui assim. Durante muitos anos eu tinha que ser arrastado pela minha... Não era minha esposa ainda, era minha namorada. Mas eu tinha que ser arrastado por ela para ir. Esse não é o papel do líder que serve. É nós que temos que acordar mais cedo no domingo e dizer: meu amor, vamos para a igreja, eu vou preparar o café, eu ajudo a arrumar as crianças, e etc. É este o papel do verdadeiro líder. Ele deve ser um incentivador para que o casal ore junto. Na refeição ele já puxa a oração. O mal, olha meus irmãos, a gente gosta muito de botar o mal em cima dos outros. O mal é a mídia que ensina isso, o mal é os filmes, o mal é a Globo. O mal está dentro de nós, é a nossa omissão de não fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. É isso. Não adianta a gente se reunir aqui como homens, falar o que o mundo está fazendo. Aqui não é território do mundo, aqui é território do Senhor. Nós estamos aqui para aprender como glorificar a Deus. Na sua casa você é o maior responsável. Se a sua família glorifica a Deus, você é o maior responsável. Se não glorifica a Deus, você é o maior responsável. Isso que é ser homem. O homem, como sacerdote do lar, tem que interceder pela família. Você ora pedindo que Deus perdoe o pecado dos seus filhos e da sua esposa. Lembre, era o que Jó fazia. Jó orava intercedendo a Deus que Deus perdoasse o pecado dos filhos, que ele nem sabia quais eram os pecados, mas ele dizia assim: eu tenho certeza que eles pecaram em alguma coisa. E ele orava pelos seus filhos. Jó era um exemplo de líder, um líder sério, que exercia a liderança orando pelos filhos, pela esposa, pela família, etc. Eu e você precisamos fazer isso. Olha, o sacerdote do lar é como um pastor. Eu tenho que orar pelas minhas ovelhas, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dela. Você tem que orar pela sua família, pedindo que Deus tenha misericórdia dela. Segundo, primeira responsabilidade do líder servo sacerdotal. Segunda responsabilidade sexual. A questão de servir está relacionada a todas as áreas da vida, inclusive na área sexual, no relacionamento conjugal. Paulo ensina lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim um marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Para você, marido, a principal razão do sexo, escute bem, a principal razão do sexo não é a própria satisfação. Serve para a mulher isso aqui também, tá? Não é a própria satisfação, mas é satisfazer o outro. Satisfazer a esposa. Não busque apenas o seu interesse, mas pense no que é bom. E aqui falando já com os maridos, pense no que é bom para a esposa. Pense naquilo que agrada. Pense a fazer do momento de intimidade conjugal forma que você sirva a sua esposa, para que ela tenha contentamento. Imagine se os dois fazem isso. A esposa busca servir o marido e o marido servir a esposa. É bênção na relação sexual. Lembre que dentro do casamento, que vai para homens e mulheres, a sexualidade não é uma opção.
Ter relação sexual dentro do casamento não é uma opção, é um dever. É um dever que glorifica a Deus. Mas mesmo sendo dever, nós não temos que buscar satisfação própria, mas primeiramente satisfazer o outro. E aqui tem algumas coisas práticas. Maridos, sejam carinhosos, sejam educados, não abrace, não beije a sua esposa apenas quando você tem um interesse sexual, não, faça disso uma prática, seja higiênico, tome banho, se ajeite, mulher também, se ajeita para ter uma intimidade com o marido, seja educado, marido, conquiste a sua esposa. Quando o camarada está começando a namorar, o camarada só falta subir na parede e fazer mágica para conquistar a mulher. Aí quando está casado, não. O cara não quer mais saber da mulher, não se veste, só anda com a camisa de um político dentro de casa, se veste tudo jogado. Não faça isso, e mulher também não faça isso. A mulher é diferente do homem, meu irmão. O homem é visual. O homem, ele olha a mulher, o homem saudável, né? Não sei se alguém tem algum problema específico. Mas o homem saudável, ele olha a mulher, ele já se sente interessado. A mulher não é assim. A mulher precisa criar um clima, um romance. Você quer servir a sua mulher? Dê uma flor, dá beijo nela, não só para faz uma massagem, pergunta se ela não quer passear. Mulher é diferente, você precisa criar um clima. Mas isso é responsabilidade sua como líder. Não é líder, já disse, vou repetir quantas vezes for necessário. Líder não é para estar mandando, mulher, hoje vai ter. Não é assim. Eu espero que vocês tenham ouvido porque é tosco, não porque vocês fazem, tá bom? Não é assim, você tem que conquistar a sua mulher. Não estou dizendo, meus irmãos, nada do que eu falo aqui, eu falo como se eu tivesse alcançado a perfeição. Não, eu falo como você. Eu tenho que lutar para alcançar, para fazer essas coisas. Amém? Amém. Vamos lá. Terceira responsabilidade. Agora eu quero ver. Primeira responsabilidade, líder sacerdotal. Segunda responsabilidade, liderança. Como é que eu chamei o segundo? Responsabilidade sexual. Terceira responsabilidade do líder, na vida comum do lar. Outra confusão comum é o engano de achar que porque os homens são líderes, eles não devem participar das atividades domésticas. Isso é um grande engano. Ouça as palavras do apóstolo Pedro em 1 Pedro 3,7. Abre a palavra do Senhor aí. 1 Pedro 3,7. Olha, irmão Diogo, os irmãos estão querendo ir embora já. Os irmãos estão querendo desistir já. É só o começo, o negócio vai daqui para pior. Vamos lá. Primeira responsabilidade, 1 Pedro 3,7. Escute esse texto. Se você nunca leu, todo homem deveria ter esse texto marcado na Bíblia. Eu tenho. Todo homem deveria marcar esse texto na Bíblia. 1 Pedro 3,7. Olha o que diz. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. O que é viver a vida do comum do lar? Qual é essa responsabilidade que o homem tem de viver a vida comum do lar? Pois eu vou dizer aqui vários exemplos. Trocar papel higiênico, substituir a água, tirar a mesa do café, do jantar, do almoço, guardar e lavar roupa suja. É um absurdo o camarada que a mulher lava a cueca. Mulheres, se vocês lavam a cueca do marido, pode parar. Deixa ele ser que uma hora ele aprende a lavar. É um absurdo um líder sério fazer com que a sua mulher lave a sua cueca. É claro, meus irmãos, que tem gente que vai ter uma dificuldade maior ou outra. A pessoa que já está muito idoso, não consegue. É outra coisa. Eu estou falando da regra. Estou falando da regra, não da exceção. Então, é um absurdo homem que deixa a mulher lavar as cuecas. A roupa até que vai, mas as cuecas, não tem condições. Não tem condições. Puxar a descarga, baixar a bendita tampa do vaso, varrer a casa, ajudar com as crianças, acordar de madrugada para trocar a fralda, consertar o que tiver com problema, a pia, a lâmpada e tudo mais. Isso é viver a vida comum do lar, isso é servir a sua esposa como líder.
Acharam que liderança masculina era fácil, né? Não, é difícil. É difícil. Mas quem deve carregar a carga mais difícil não são as mulheres, são os homens. Por quê? Aqui o texto vai dizer na sequência: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. No casamento, o homem é o líder e a mulher é a parte mais frágil. Porque ele é o líder e a parte mais forte, ele tem que aguentar o que é mais difícil. A vida cristã deve ser mais difícil para o homem do que para a mulher. É simples assim, está aqui, o texto acabou de dizer. Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Quarta responsabilidade do líder servo: servir e proteger a sua esposa. Se você fizer tudo isso que eu disse anteriormente, não se esqueça, você lava a roupa, limpa a casa, ajuda, lava a louça. Eu não estou dizendo que o homem tem que fazer tudo e a mulher ficar deitada, descansando, tá? A mulher é ajudadora, ela auxilia o marido, pode fazer várias coisas. Mas eu estou dizendo um princípio básico. Só que se você faz tudo isso, lava a casa, limpa a louça e tudo mais, etc., você não casou com uma casa, você casou com uma mulher. Tem que servir a mulher também. Como líder servo, você deve servir a esposa, fazer massagem quando a mulher precisar, ouvir a esposa. Tá, isso aqui é muito difícil. Confesso que para mim isso aqui é muito difícil. Ouvir a esposa. Chegar cansado do trabalho, ela quer falar, ela quer dar uma volta imensa para falar as coisas. Você tem que ouvir a sua esposa. Um líder que não ouve, está faltando muita coisa. Eu preciso melhorar nessa área. Às vezes eu já estou muito cansado, mas ela quer falar, eu devo me exercitar para ouvi-la. Devo abrir a porta do carro, fazer pequenos gestos de amor, dar uma flor, um cartão. Eu estou olhando aqui, a chibatadas está pegando em você, está pegando em mim, meu filho. Não tem dessa não, tá bom? Deixar a mulher escolher a programação que nós vamos fazer, ceder o controle da televisão, perguntar se ela está bem, deixar ela sentar no melhor lugar. Quando tiver 2 refeições, você for na lanchonete, comprou 2 hambúrgueres, aí tem um que está grande, vistoso, tem um que está meio xoxo, amassado. O que você faz? Vira a bandeja xoxa e dá para a mulher, né? Não, é o contrário, ó. Dê o melhor para ela, fique com o pior. Isso que é o líder servo. Olha aí, não fazem isso aqui, olha. O povo não está fazendo isso aí. É muito engraçado que os homens gostam de dizer que eu morreria pela minha mulher. Se um assaltante viesse dar um tiro, eu me metia na frente. Isso é bom, deve fazer. Mas é mais importante que você viva pela sua mulher do que morra por ela. Muito cuidado, meus irmãos, com alguns pastores que a gente vê na internet, que ensinam que ser homem é comer churrasco, fumar charuto, se reproduzir à torta direita, se vestir de preto e ser barbudo. Isso não é o modelo. Você quer ser um homem que glorifica a Deus, um marido que glorifica a Deus, o modelo é Jesus Cristo. Amém? Concluindo, pela graça e misericórdia do Senhor e por misericórdia de nós, né? Eu e você, meus irmãos, por mais difícil que pareça, em Jesus Cristo, podemos viver de forma que glorifiquemos o nome de Deus. Podemos, em nossos casamentos e como maridos, sermos transformados e glorificar a Deus em todas as coisas. E eu termino com o texto de Mateus 5, 14 e 16, que diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em cima do monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca ela no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Está aqui, verso 16, Mateus 5,16. Esse aqui é o meu encorajamento para vocês. Eu bato, depois eu encorajo, tá bom? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras como marido e no casamento, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Em nome de Jesus, amém.
Vamos orar. Pai, graças te damos, Pai. Não somos capazes de fazer todas essas coisas sozinhos. Precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor, sermos verdadeiramente homens, líderes que espelham a imagem de Cristo Jesus, Pai. Nos ajuda a melhorar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.